Olá, estamos aqui para mais um programa do nosso Pode Doutor, um programa que tem o patrocínio do Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim. Você pode nos assistir pelo canal do YouTube, basta você digitar lá Pode Doutor Hospital Evangélico e você vai conseguir acessar as nossas entrevistas. Quando você estiver lá, se você gostou do nosso conteúdo, dá um like pra gente. Isso ajuda a gente manter o nosso canal ativo e também espero que você goste tanto que se inscreva no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para falar de mais um assunto que é do dia a dia da maioria da população. Provavelmente todo mundo ou já ouviu um familiar dizendo ou já percebeu que pode não estar ouvindo bem. Às vezes a informação vem de um colega, de um familiar, fala, você parece que não está ouvindo, ou você mesmo pode perceber que não está ouvindo bem. E para a gente falar desse assunto bastante comum, nós trouxemos aqui a doutora Cíntia Portinho, minha amiga pessoal. Obrigado, doutora Cíntia, por ter aceitado o convite. Doutora Cíntia é otorrinolaringologista, então uma especialista em ouvido, e vai nos ajudar a tirar dúvidas sobre esse assunto bastante comum, que é a perda de audição, então a perda auditiva. Olá. Ei, obrigado pelo convite, espero estar acrescentando, dúvidas que vocês tenham em relação à perda auditiva, que é uma coisa muito comum, do nosso dia a dia, hoje em dia. Então, depois que a gente passou pelo processo do isolamento, da pandemia, muitos familiares se voltaram para dentro de casa e conviveram muito mais com os idosos, que a causa mais comum é a surdez da pessoa idosa, é a causa mais comum de perda auditiva. Então a gente começou a conviver muito mais com o idoso dentro de casa, a gente foi obrigado a ficar confinado, com a família. Então, depois desse processo, houve uma demanda muito maior, uma procura muito maior em esclarecimento em relação a isso. Então teve essa percepção no dia a dia de que às vezes a pessoa não percebe que está com a perda auditiva, mas é um familiar que percebe então que está com a perda auditiva e que leva a procurar um atendimento. Geralmente acontece dessa forma. A pessoa mesmo às vezes não percebe que está perdendo, ela mesmo vai lá, aumenta o volume, vai se adaptando. Vai aumentando o volume da televisão, só que o familiar, quem convive mais é que percebe mais. Eu falo que o desgaste é mais para quem está convivendo, porque é cansativo às vezes você manter uma comunicação, um convívio com uma pessoa que às vezes não está escutando bem. Então vocês já viram, de repente você, na sua casa, na sua residência, você pode tá percebendo que um familiar, ouvir as coisas que tu falava, às vezes, no mesmo altura, na mesma tom de voz, e agora não está ouvindo mais. Isso pode ser um sinal de alerta, então, que ele possa estar tendo uma perda auditiva. Doutora Cíntia, então, quando a gente pensa assim, quem mais é acometido, Existe assim, acomete mais homem, mais mulher, tem alguma idade que a perda auditiva é mais comum? Olha, é mais comum no idoso, Ela pode acometer qualquer faixa etária, tanto que hoje em dia a gente tem a política do teste da orelhinha, para detectar perdas auditivas ao nascer, Quanto mais precoce for detectar. Isso é por lei, todo mundo faz. É por lei, todo mundo faz. Todo bebê recém-nascido, antigamente tinha que fazer o teste do pezinho, hoje em dia o teste da orelhinha também é obrigatório, o teste da linguinha, teste do olhinho, existem vários testes para poder prevenir doenças que possam ser tratadas precocemente e com uma recuperação muito maior se for quando ela é diagnosticada tardiamente. Mas o mais prevalente mesmo é no idoso. No idoso. A partir dos 70 anos é normal a pessoa já apresentar um desgaste, Porque... Desgaste normal. Bom, tem alguma coisa que quem está nos assistindo aí tem lá seus 20, 30 anos e pode estar se perguntando, tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar ou diminuir minha chance de chegar lá nos 60, 70 anos, 80 anos e estar com perda auditiva, ou se amenizar esse problema? Claro, principalmente entre os jovens, é muito difundido hoje a prática do uso de fone. Infelizmente, quem usa muito fone acaba que pode estar lesando precocemente as células do ouvido interno, que são células sensorio-neurais, que são células nervosas altamente qualificadas e sensíveis, E elas entram numa situação de
como é que eu vou dizer, elas vão se cansando mais rápido, um desgaste mais rápido, né? Se você usa muito som alto. E essa questão do fone de ouvido tem relação com o fone ou a altura que ouve no fone? A intensidade do som, né? Tanto se a pessoa usar um fone de ouvido, mas usar isso mais baixo, não teria problema. Tudo bem. Tem profissões também, né, que são de grupo de risco, usam, né, os funcionários têm que usar, são obrigados a usar o equipamento de proteção individual e acaba, né, não valorizando essa necessidade, acaba que lesa, né, ocorre uma lesão por mau uso do equipamento, né, então é importante porque eles são, né, expostos a ruídos, né, ruídos de alta intensidade, acabam lesando e isso é irreversível. Então o maior, digamos assim, se a gente pensar numa coisa que eles falam, o que a gente pode fazer para ajudar a proteger o ouvido, é evitar o som alto, né? Som de qualquer natureza. Sim, né? Individualmente sim. Isso seria uma causa modificável, né? Sim, outras Isso causas, eu posso mudar. Outras causas seriam a vacina, né? O pré-natal bem feito, que a mulher também pode passar vírus, né, para o bebê, informação e também acarretar o bebê nascer com perda auditiva por conta dessas doenças. Então, a vacinação é importante, né? Agora que está também muita gente não querendo se vacinar, parece que está na moda, o pessoal agora, né, por conta do Covid, criou-se uma aversão, né? A vacina. Então é muito importante a vacinação, né? O pré-natal. Certo. E quando a gente fala assim de estar ouvindo mal, né, eu vou falar como leigo, sou médico, mas de orelha não entendo, né? O ouvido, ele tem mais de uma parte, né? Tem a parte externa e a parte interna do ouvido, né? Sim. Por exemplo, tem gente que às vezes ouve mal. Meu pai tinha esse problema, ele começava a ouvir mal e ele falava, não, é cera no ouvido, eu vou lá tirar a cera do ouvido, e realmente ele tinha muita cera no ouvido, e ele tirava a cera do ouvido e aí melhorava. E a gente sabe assim, esse negócio do cotonete, afinal, ele pode usar, é perigoso, ele pode ajudar, como é que é essa história aí? Assim, o cotonete, ele pode ser usado, só que tem que ser usado da maneira correta. Muitas vezes a pessoa, né, que não sabe, na maioria das vezes, ela introduz o cotonete demais no conduto auditivo. Até eu vi que você trouxe uma orelhinha. Eu trouxe uma orelhinha aqui. Então, a cera auditiva ela é produzida aqui nessa parte externa só, nesse terço externo do conduto, onde tem esses pelinhos, né, na orelha de todo mundo. Que é uma barreira, né, a cera. Então, a cera só é produzida aqui e geralmente ela desce, né? O conduto é implantado, a orelha é implantada no crânio, então ela tem uma rampa que desce. A cera é produzida e o excesso desce. Não tem necessidade de ficar fora, não tem necessidade de ficar entrando com o cotonete dentro do conduto. O ato de usar o cotonete sem segurar na pontinha do cotonete é que você vai empurrando e vai produzindo a rolha. Você acaba empurrando a cera para dentro, ao invés de limpar o excesso. Tem pessoas que, mesmo sem usar o cotonete, já produzem essa rolha. Por quê? Porque às vezes a implantação da orelha é ao contrário. O conduto é reto ou até inclinado, e aí a cera é produzida e é entrada. Às vezes o conduto é muito estreito. Então a cera é uma das causas de surdez, né? Temporária, né? E removendo a cera volta a ter a transmissão, né, da onda sonora para dentro do ouvido médio, por consequência do ouvido interno. Então a cera auditiva é uma coisa que às vezes o paciente chega, pode limpar o ouvido ainda existe limpeza, fazem lavagem ainda de ouvido, né, como se fosse uma coisa obsoleta, mas não, se faz lavagem, depende do tipo da cera, do tipo do conduto. O método de fazer a limpeza da cera vai depender de vários fatores, né, se a cera está mais amolecida ou endurecida, às vezes tem que pingar um remédio para amolecer, para não machucar. Então assim, o importante é fazer isso, né, com o profissional. Eu falo que olho ninguém mexe, né? Ouvido todo mundo futuca. Então, assim, é muito perigoso, porque pode lesar, pode romper tímpano, o olho, né? Todo mundo tem medo, ouvido. Então, assim, vamos lá, quem está aqui nos assistindo está pensando, eu estou ouvindo mal do meu ouvido esquerdo aqui, vou lá procurar um otorrino, que é o profissional que cuida disso. Aí chego lá, doutora, estou ouvindo mal do ouvido esquerdo. Como é que começa uma avaliação assim, né? Então, quais são as etapas, digamos, de uma avaliação da perda auditiva? Então, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar o conduto, né? Se existe alguma cera, alguma infecção, algum processo que possa estar impedindo que a onda sonora passe da parte externa, que é o canal, né? A orelha capta, passa a onda sonora pelo canal auditivo externo,
vibra a membrana timpânica. Então a gente tem que examinar esse ouvido. Tem alguma coisa impedindo que essa onda chegue a vibrar a membrana timpânica? A membrana timpânica está íntegra, está de aspecto normal? Então a vibração ali externamente está ok. A gente tem que partir para uma investigação de orelha média. Quando é criança ou idoso, a gente tem sempre que pesquisar se a criança é alérgica, se tem gripes frequentes, etc. Tem vários fatores relacionados à mucosa respiratória, né, que influenciam também no ouvido médio e acabam causando uma dificuldade auditiva que geralmente é temporária pela condução que é prejudicada. A onda sonora entra, vibra a membrana timpânica e ao chegar na caixa timpânica, em vez de ter ar dentro, tem líquido. Tem líquido do muco, a membrana, né, timpânica é como se fosse assim, se a gente imaginar um bumbo, que fica aquele corinho de bate-transdução, e isso é a membrana timpânica. Ela pega o som e transmite para a cadeia circular. Mas se esse meio ali dentro da orelha média estiver cheio de líquido, temporariamente vai atrapalhar essa vibração. Perfeito. Não vai passar para dentro das células auditivas que ficam no ouvido interno. Então, o primeiro exame é aquele mesmo de colocar o aparelhinho lá no ouvido e olhar a orelha. Isso, aí a gente investiga esses fatores que possam estar relacionados à doença da orelha média e pede exame para poder testar aonde é o problema, qual o grau do problema, que seria a audiometria, que chama esse exame que mede a audição. Isso que eu ia perguntar. Então, existe um exame chamado audiometria, né? Então, a audiometria, para quem, assim, de uma maneira geral, quem que tem que fazer audiometria? Todo mundo e o que ela vai, qual tipo de informação, né, que ela nos traz? Por exemplo, será que eu tenho que usar aparelho? É através da audiometria que a gente consegue avaliar isso? Em geral, sim. Na audiometria, a maioria das alterações a gente já consegue detectar nela. Né, quando na audiometria não mostra perda auditiva, e o paciente tem queixa, né, às vezes junto da perda, às vezes a queixa muito comum que é o zumbido, que é uma perversão, uma alteração, né, na condução do som para o cérebro. Então a gente tem que identificar se existe algum fator na orelha média, interna, que possa estar gerando essa sensação de ouvido tampado. Né, que às vezes tem alterações que são da articulação temporomandibular, da ATM, que podem levar a sintomas também de perda auditiva. Ou o problema não está no ouvido, está no nervo, né, no nervo auditivo, a nível cerebral. Então a gente tem que tentar detectar aonde é o problema e qual o grau do problema. E a audiometria é um dos exames mais simples que se faz, né, para poder a gente estar tentando dar uma primeira opinião em relação à audição. Então, depois do exame da orelha, a próxima etapa mais comumente usada é a audiometria, então, para avaliar. Bom, existem muita gente aí que usa aparelho, certamente aqui, todo mundo conhece alguém que usa aparelho auditivo. A sensação que a gente tem é que isso evoluiu muito, né, doutora Cíntia, nos últimos anos, a questão do aparelho auditivo. Tem gente até que tem preconceito, né, de usar aparelho auditivo, falar, meu avô, meu pai usava, ele falava que aquilo só fazia uma zoeira no ouvido que não ajudava em nada, né? Isso melhorou realmente bastante? Melhorou muito. De, assim, uns 10 anos para cá, mudou, assim, muito a tecnologia, os filtros, né, que são utilizados nos aparelhos. Existem aparelhos agora que carregam por contato, como o celular. Então, assim, a tecnologia, né, vem favorecendo muito a questão da audição, seja em aparelho auditivo convencional, seja em cirurgias com implante, né? A gente tem muita coisa para poder ajudar o paciente hoje em dia em relação à audição. Hoje, o SUS fornece aparelho auditivo ou todo mundo tem que comprar aparelho auditivo? Não, o SUS fornece. Né, mediante a indicação, a gente emite um laudo, né, o paciente procura o agente de saúde de cada bairro e o agente de saúde agenda. Na verdade, não tem aqui em Cachoeiro um serviço de atendimento. Os serviços mais próximos são em Guarapari, na Pestalozzi de Guarapari, e no CREFES mesmo, em Vitória agora. Então, se você tivesse que me falar assim do seu dia a dia, né, de um consultório lá, qual percentual aproximado de pessoas que vão consultar por perda de audição,
por queixa auditiva, né, de perda, de sensação de plenitude, por gripe, etc. Essa eu acho que deve ser mais ou menos uns 40% do consultório. É muito comum. Porque várias doenças, né, de via respiratória, principalmente, acarretam sintomas no ouvido. Você gripou, você já sente uma plenitude. Então, é muito comum mesmo. Todo mundo também aqui já deve ter ouvido falar, ou já teve essa sensação assim, andei de avião e deu um negócio no ouvido. E aí você fica na dúvida, aí eu aperto o nariz e assopro, não assopro, espera passar. Tem alguma dica, né, para isso, né? Vou perguntar para a doutora, vou aproveitar o seguinte, você está assistindo e está gostando, dá um like para a gente, né? Se inscreve aí no nosso canal. Então, eu até trouxe mais existe essa comunicação, né? A gente tem o nariz, a faringe, a tuba auditiva, que é esse canalzinho aqui, que está ligando o ouvido médio com a nossa via respiratória, ele desemboca aqui atrás do nariz. Então, toda vez que a gente deglute, existe um músculozinho que puxa esse canal para baixo, ele abre, o ar entra no ouvido médio e sai o muco. É uma coisa que é natural de todo mundo. Algumas pessoas têm como se fosse drenando o muco ali. Toda vez que a gente deglute, mastiga ou boceja, esse músculo abre, esse canalzinho, o ar entra e o muco sai, ou a pressão sai. Então, no voo, o que acontece? Existe uma alteração muito grande de atmosfera, né, de pressão. Então, esse mecanismo ele precisa ser realizado mais vezes. Em algumas pessoas tem uma sensibilidade, né, de um defeito, uma deficiência em igualar essa pressão no voo. Então, o que a gente orienta? Orienta deglutir mais vezes. Para deglutir mais vezes, tem que estar ou bebendo água toda hora, chupando uma bala, ou mascando um chiclete, algo que faça deglutir mais vezes. E se você souber que tem esse problema, principalmente na hora de subir ou de descer a aeronave, você tem que estar acordado, porque se estiver dormindo, você não vai estar deglutindo. Então, muitas vezes a criança chora, você vê uma criança chorando lá na frente do avião, no fundo do avião, uma criança acorda chorando desesperada, porque estava dormindo, não deglutiu por um período e ocorreu, assim, às vezes um barotrauma, que a gente chama, né? Dá uma pressão muito forte no ouvido. Aproveitando que você falou de criança, e eu me lembro disso quando os filhos eram pequenos, bem pequenininho, que a gente foi viajar, daí falou, será que pode amamentar durante o voo? Será que ajuda a amamentar? E na época a gente até, não, é bom amamentar sim, até para engolir, então é verdade. É verdade. Né? Então assim, mascar chicletes é uma boa estratégia, eu uso, né? Eu nem tinha esse conhecimento técnico, mas percebia que isso me ajudava. Então eu, quando vou andar de avião, já chicletezinho. Quando chegou lá em cima e parou, aí você já pode até descartar o chiclete. Quando vai descer e começa a mascar os chicletes novamente. Isso aí. Né? Então, às vezes são dicas práticas que a gente ouviu ao longo da vida, né? E a gente até tem dúvida se isso será que é verdade mesmo? Mito, isso, verdade, né? mas é verdade. Um outro assunto que eu vou trazer, que é do dia a dia, é o seguinte, que ele ainda acontece, sempre aconteceu e provavelmente vai continuar acontecendo, né? Que é a vida noturna, as boates, os shows, e normalmente você vai num show, o som parece que quanto mais alto, mais sucesso faz. A gente tem que se preocupar com isso, doutora? Com esse barulho? Claro, é a mesma coisa que eu expliquei em relação aos fones, né? Porque o ruído excessivo, ele pode lesar as células auditivas. Mesmo se for por um curto espaço de tempo. Isso vai depender muito da intensidade. Então, existe uma regra de intensidade e tempo de exposição. Quanto maior a intensidade, mesmo por curto, uma explosão, por exemplo, lesa na hora, né? Pode romper até o tímpano. Então, assim, dependendo do grau de deslocamento de pressão, vai lesar. Então, a gente tem que tentar sempre evitar. Então, fica o recado aí, ó, para você que é jovem, né? Então, você curte, gosta, então o tempo de exposição, né, é importante. Você vai ficar quanto tempo naquele barulho bastante alto? E tampar o ouvido ajuda? Ajuda, né? Claro. Então, o que é feito no trabalho de quem é exposto a ruído. É como se fosse um EPI, né? Você vai para a festa, EPI. O som está muito alto, né? Usa algum dispositivo aí para reduzir o barulho, que você está prevenindo a sua surdez quando ficar mais velho, né?
Olha aí que bacana, né? Gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E, doutora Cinta, queria te agradecer por ter vindo aí, ter aceitado o convite nosso para falar desse assunto do dia a dia. Depois que vocês assistirem, quem quiser deixar alguma pergunta aí no nosso canal, a gente vai estar, dentro do possível, respondendo para vocês, tirando as dúvidas. E eu vou pedir só para você deixar uma recomendação final aqui para os nossos ouvintes, os que nos assistem, né, sobre a importância de cuidar dos ouvidos. Então, como a gente começou a falar do idoso, né, assim, e é uma coisa que a população está envelhecendo muito, né, então, assim, não deixar de valorizar, porque, assim, hoje em dia a gente tem lido, né, muitos trabalhos em relação à surdez e o idoso e a demência, então, assim, não deixar de valorizar isso, né, no idoso de casa, não deixar o idoso ficar isolado porque ele não está ouvindo, né, tentar tratar, identificar o grau de perda, se tiver como fazer alguma coisa para tentar socializar, né, o idoso, porque a gente vai ser idoso um dia também, né? Verdade, se Deus quiser. E isso retarda, né? Estudos já mostraram que retarda a demência, Alzheimer, porque a audição ela é importante para inteirar a pessoa no meio, né? O estímulo sonoro faz com que a pessoa fique mais realmente ligada a tudo que está acontecendo. A partir do momento que ela vai ficando com a perda auditiva, ela vai ficando também isolada de todas as informações e estímulos que vão ocorrendo, e o cérebro vai ficando meio que atrofiado por conta disso. Então, já que a gente começou a falar do idoso, vamos terminar com ele também. Verdade. Eu vou te dizer que que eu agora, você falando, achei que essa é uma das coisas mais importantes de abordar, que é a exclusão social. E é verdade, né? Sim. Não ouve bem, falei, nem vamos conversar com aquele ali que dá um trabalho danado, não ouve direito, né? E você acaba promovendo uma exclusão social, né? Então tem impacto psicológico e tem impacto no dano, que o cérebro é igual um músculo, né? Se a gente para de usar, a tendência dele é ele perder função, né? E aí e a comunicação é uma maneira importante de manter o cérebro ativo, né? Então, você aí que nos assiste, que tem um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, não deixa de permitir que ele participe, né, do dia a dia por perda auditiva. Até porque, né, tem muitas estratégias que podem corrigir perda auditiva, né? Como a doutora Cícera já colocou pra gente aqui. Pessoal, obrigado aí para aqueles que nos assistiram. O Pod Doutor é um programa idealizado, né, pelo Hospital Evangélico, idealizado e realizado pelo Hospital Evangélico, a quem eu agradeço pela oportunidade, e esperamos que vocês gostem. Dê um like aí pra gente, se inscreve no canal, e em breve a gente vai trazendo mais um conteúdo de interesse para vocês. Um abraço.